Parararam, pam, 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 pam. E aí, meus queridos e minhas queridas, meus jovens historiadores, meus queridos navegantes, meus desbravadores do final da Idade Média e meus conhecedores da modernidade, professor Wilson Duarte aqui, para conversar com vocês e transmitir e conversar e debater e falar sobre história, sobre conhecimento histórico, sobre como esse conhecimento ele pode auxiliar a sua vida e a sua compreensão da sociedade. Vamos lá então. Hoje eu trouxe uma pequena curiosidade para vocês. E esse quadro é um quadro de saiba mais, curiosidade sobre história. É um vídeo curto, mas que com grande significado. E com grande significado vem grandes responsabilidades. Alá Peter Parker. Vamos lá então, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre mentalidade. Ah, não é só sobre mentalidade na realidade, meus queridos, é sobre o imaginário, sobre aquilo que está no imaginário das pessoas, principalmente ao final da Idade Média e o início da modernidade. De acordo com o dicionário online, imaginário é aquilo que só existe na imaginação, que é quimérico, um bem imaginário. Vejam só. Nós vamos então comentar um pouquinho sobre esse imaginário que permeava a mente das pessoas, da sociedade na época das grandes navegações. Mas para isso vou fazer uma pequena introdução para que você possa ampliar o seu conhecimento sobre imaginário. Vamos lá. Em toda comunidade ou grupo de pessoas existe um imaginário coletivo. Ou seja, um conjunto de símbolos, costumes ou lembranças que tem significado específico para ela, a comunidade, e comum a todas as pessoas que fazem parte dela. Por exemplo, nos países ocidentais existe uma religião predominante que é o cristianismo. Mesmo para pessoas que não são cristãs, os símbolos do cristianismo, a história, os valores, são muito conhecidos. A grande maioria das pessoas conhece a história de Jesus e de alguns outros personagens bíblicos, pois fazem parte do chamado imaginário coletivo. Tá captando aí? Em contrapartida, nos países orientais existem outras religiões que possuem lá mais adeptos, como é o caso do budismo, do islã, etc. Nesses países encontramos o imaginário coletivo completamente diferente do anterior, distinto do anterior, devido a diferenças histórico-culturais. Em conjunto, ou este conjunto de imagens, vai sendo construído ao longo do tempo através da cultura, das artes, da história e dos costumes de um povo. Na época das grandes navegações, os europeus tiveram que enfrentar muitos perigos nos mares, mas nada era assustador como o medo do desconhecido, principalmente também devido à herança da Idade Média, onde a Igreja Católica determinava no que acreditar e as pessoas tinham medo do caldeirãozinho do capeta estucando você com aquele tridentezinho te cozinhando. Então, incrustou-se o medo na mentalidade das pessoas e o desconhecido representava o oculto, o medo. Eles acreditavam que os oceanos eram habitados por peixes, dragões, peixes gigantes e outros monstros e temiam ser devorados por esses seres imaginários. Imagine você o desafio que significou naquela época as pessoas se lançarem ao mar, enfrentar esses medos, enfrentar o imaginário, transpor os mares, meus queridos. Por isso eles foram ao oceano e além. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam compartilhar com seus amigos, que vocês possam debater com seu professor. Professor Wilson Duarte aqui agradece e até a próxima. Vida longa e próspera.